Você sabia que um parto traumático pode deixar em você medos infundados? Se não sabia, fica aqui nesse vídeo porque é sobre esse tema que eu vou conversar. Eu me chamo Janaína, sou terapeuta e facilitadora de constelação familiar e esse é o tema da semana. É isso que eu tenho conversado aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, sobre o medo, o quanto o medo nos paralisa. E nessa semana eu compartilhei uma frase onde Bert Hellinger, o desenvolvedor da constelação familiar, diz que um parto traumático, ele pode sim deixar medos infundados. E aí algumas pessoas compartilharam: Janaína, eu tenho medo de barata, um medo infundado de voar, um medo de dirigir. E muitas vezes você pode ter esses medos infundados, ok? Justamente pela experiência que você passou no seu parto, que pode ter sido traumática para você. E aí eu até inclusive compartilhei um depoimento de uma seguidora que disse, que teve 2 ou 3 voltas do cordão umbilical no pescoço, algumas que nasceram por fórceps, a questão da cesariana, um parto que demora demais, ou um parto que é muito prematuro. Tudo isso impacta no bebê, impacta em você que viveu isso. Tanto que a gente, dentro da constelação familiar, sempre observa muito o que aconteceu 1 ano antes da gestação, de fato relevante, os 9 meses da gestação da pessoa, 1 ano depois, o primeiro aninho de vida da pessoa. Tudo isso impacta muito nos medos, nas limitações e que a constelação ajuda a trazer à tona, mas nesse caso falando do parto. E aí eu acessei um conteúdo muito interessante sobre, não é sobre constelação, mas é algo que eu já vivenciei, que é o renascimento, que é uma experiência meditativa através de respirações para a gente voltar para o momento do parto, onde eu ressignifiquei o meu parto, que foi um parto difícil, onde eu, Janaína, demorei mais tempo para nascer em função de uma demora hospitalar, ok? E aí a minha mãe passou muito tempo sentindo dor e essa agonia obviamente chegando em mim como bebê, e eu era uma pessoa que sempre tinha muitos medos infundados. Me sentia insegura quando o ambiente era totalmente seguro, não conseguia dormir de luz apagada. Quando eu era muito criança, tinha sempre medo de alguma coisa, ouvia barulhos, medos que não tinham sentido, medo de cachorro. Gente, eu tinha muito medo de cachorro, ok? Então, assim, com essa experiência de ressignificar o meu nascimento, seja olhando pela questão da constelação, porque o Hellinger diz que o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso, e acessando um pouco dessas informações e com tudo que chegou, eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouco mais com você. A questão da cesariana, o Hellinger fala, que a gente não faz força para ir para a vida com a cesariana. Então, normalmente eu fico demandando muito das pessoas depois que elas façam por mim, já que eu não fiz força para nascer. Então, perceba se muitas vezes você fica paralisado, não realizando as coisas e até sentindo medo, porque você espera que os outros façam. Talvez você nasceu de cesariana e isso te impacte profundamente. Outras coisas que podem acontecer, como eu falei, o tal do parto estagnado, que foi o meu caso, um parto que demorou muito mais, ficou parado, não acontecia. E qual é o impacto disso? A pessoa que viveu essa dor, a criança, ela acaba ficando se sentindo contida, controlada, sente que nunca podem ter o que querem, quando querem, sente-se irritadas quando são retidas. Só para você entender um pouco dessa dor que envolve o parto e conectando com a questão do medo. Quem nasceu por fórceps ou ventosas luta com a vida, Não gosta de ser controlado ou manipulado, tem medo da dor. Quando a pessoa nasce com fórceps, ela fica com esse registro no inconsciente dela. O cordão umbilical em volta do pescoço, a criança simplesmente tem um obstáculo para ir para a vida. Ela está se sentindo estrangulada e depois ela vai para a vida e tem dificuldades nos relacionamentos, se sente sufocada nos relacionamentos, tem medo da intimidade, ok? Já num parto prematuro, normalmente essas crianças vão acabar se sentindo muito vulneráveis, indefesas, não se sentem preparadas, desejam intensamente progredir e ao mesmo tempo têm medo do que vai vir. Então ela acaba nascendo mais cedo, ok? Quem nasce e fica na incubadora tem sempre um medo de estar isolado, sozinho, problemas com temperatura, medo do abandono. E aqui só para trazer algumas percepções, conectando com essa experiência que eu já tive, lembrando que aqui é uma fala mais ampla, eu sou terapeuta e compartilho muito da minha vivência pessoal e sempre que possível conectando com a constelação. O
teu nascimento é o teu primeiro grande sucesso na vida. Então, tudo que acontece no teu nascimento impacta na tua vida. E aqui, especificamente, as questões dos medos. Você conhece a tua história? Você sabe como foi o teu parto? Talvez você esteja aí paralisado na vida, não conseguindo ir adiante, sentir felicidade, se realizar por algo dessa memória, desse trauma do teu parto. Às vezes esse medo também vem muito lá de trás, aí são outras questões que talvez não envolvam nem o parto, mas hoje eu queria compartilhar contigo sobre essa questão. Como foi seu parto? Você sabe a história, você sabe das dores ou dificuldades que você sentiu ali como bebê? Isso te impacta. Você tem medo de quê? Você tem medo da felicidade? Não está conseguindo seguir para a vida? Olhe para isso. Quer ressignificar esse momento da tua vida? A constelação pode te ajudar, porque a constelação é uma ampliação de olhar sobre algo, algum trauma recente da tua história ou algo que você está repetindo do teu sistema familiar. Se você quiser conversar sobre isso, eu fico disponível para te atender. Vai ser um prazer te receber. Gostou desse vídeo? Dá um like, marca pessoas, compartilha para que outras pessoas possam chegar nesse conteúdo que tem relevância e que ajudem elas a seguir para o mais e para a felicidade. Obrigada por você que está aqui no meu Instagram e acompanhando as minhas redes. É sempre muito, muito bom ter você aqui. Tchau, tchau!